Olá, bom dia a todos. Obrigada por se juntarem a este webinar, mais um da Evolute. O meu nome é Eva Calado, eu sou a Head of Marketing aqui na Evolute e hoje tenho aqui a Ondina Mel, uma cliente nossa, para vos falar também sobre esta questão dos carregamentos nos condomínios. Vou começar por vos mostrar o painel de controle. Não sei se estão habituados a esta plataforma GoToWebinar. Aí do lado direito podem colocar as vossas questões e interagir connosco durante a apresentação. Vamos respondendo à medida que vamos apresentando, estejam à vontade. Já agora, se não estiverem a ouvir, avisem aí no chat também. E mais coisas, a nossa agenda do dia hoje. Vamos começar por falar um bocadinho sobre a Evolute, quem é que nós somos e como é que surgiu este projeto. E depois passo então a palavra à Ondina Melo, que nos vai falar um bocadinho sobre a sua experiência como gestora de vários condomínios e como é que, quais são as questões que têm surgido em relação aos carregamentos nos condomínios, todos os direitos e deveres, tanto de condóminos como de condomínios. Depois vamos também falar um bocadinho sobre os mitos que surgem neste âmbito e desmistificá-los, aqui um bocado em tom de conversa entre nós as duas, e depois também detalhamos os passos a seguir para começares a carregar o teu carro no teu lugar de garagem, no teu edifício, no teu prédio. E terminamos com mais algumas perguntas e respostas que vocês possam ter. Vamos então dar assim início à nossa sessão. Então, a Evolute. Quem é a Evolute? A Evolute é um projeto que tem por missão tornar o mundo mais sustentável. Nós iniciámos este percurso e depois também já vimos no slide seguinte o grupo Join, onde a Evolute pertence, que tem mais de 400 pessoas, é um grupo de IT. A certa altura, recentemente, este ano, decidiu reformular a sua frota automóvel e decidiu enverdar por carros elétricos, só carros elétricos. Neste momento temos a frota 100% elétrica e com isto surgiram uma série de questões. Começámos a perceber que no mercado havia uma lacuna enorme em termos de postos de carregamento. Portanto, isto está a evoluir tão rapidamente e as infraestruturas não estão a acompanhar esta rápida evolução e decidimos entrar nesse mercado e tentar colmatar esta lacuna. Portanto, a nossa missão começou por ser um bocado essa, de ajudar o país nessas infraestruturas, mas depois também preocupa-nos tornar o mundo mais sustentável e contribuir para isso, e estamos a avançar no sentido de aconselhamento e consultoria de eficiência energética no geral. Portanto, vamos entrar nos fotovoltaicos e nos painéis solares e tudo isso. Portanto, a nossa missão acaba por ser tornar o mundo mais sustentável e o que é que nós podemos fazer acerca disso, não só a nível de equipamentos e infraestruturas, mas também a nível de aconselhamento e informação. Portanto, neste momento já temos postos de carregamento por todo o país. Este é um bocado o cenário atual, tem crescido muito rapidamente. Isto é um projeto que se iniciou em março deste ano e realmente conseguimos ver rapidamente o potencial que tinha e a procura que existe no mercado. Vou passar então agora a palavra à Ondina Melo, que nos vai falar um bocadinho sobre então a experiência que ela tem tido nesta questão dos carregamentos nos condomínios. Olá, Ondina. Olá, bom dia, Eva. Bom dia, Eva, e bom dia a todos que nos estão a ouvir neste momento. O meu nome é Ondina Melo, eu sou sócia-gerente da PSC. A PSC é uma empresa que se dedica única e exclusivamente à atividade de gestão de condomínios e imóveis. Nós estamos no mercado há cerca de 18 anos. Em termos de serviço, como eu já disse, nós prestamos serviços de gestão de imóveis e condomínios.
Nós temos um portfólio sob gestão com alguma dimensão. Dedicamos-nos basicamente a aquilo que nós chamamos duas áreas de negócio. Uma é a área mais institucional, em que nós prestamos serviços para investidores, sejam eles particulares ou fundos de investimento, e aí prestamos serviço em edifícios mais de escritórios e parques industriais. E depois temos a nossa outra vertente de negócio, que é o edifício de habitação, que é o residencial, que é a gestão do condomínio, do edifício residencial. Dito isto, e passando aqui um bocadinho ao tema que nos traz aqui, que é os direitos e os deveres dos condomínios e condóminos, portanto, esta questão está muito na moda, passando a expressão, porque na realidade aquilo que há uns anos atrás não era tão comum, que era viaturas de carregamento elétrico, nos últimos tempos tem crescido e tem aumentado. Isto coloca-nos perante várias situações e várias dificuldades, que já lá iremos, mas, no entanto, em termos de legislação, para fazer aqui um bocadinho o enquadramento dos direitos e deveres dos condóminos e condomínios, em termos de legislação, a legislação que acaba por reger toda esta atividade é o Decreto-Lei de 39/210 de 26 de Abril, e este Decreto-Lei basicamente vem definir o que é que é feito e como se regula toda esta atividade dos carregamentos elétricos. Dentro deste decreto-lei há aquilo que eu diria que é a parte que nos interessa, que visa e define as regras do carregamento elétrico de acesso privativo em edifícios existentes, que é basicamente a nossa realidade, ou seja, como é que nós gerimos os carregamentos elétricos em edifícios já existentes, que é aquilo que nós gerimos. Basicamente, esta lei resume-se ao artigo 29, naquilo que nos diz respeito, que é os postos de carregamentos em edifícios existentes. Basicamente, isto remete-nos para o artigo 29, em que o artigo 29 tem 7 linhas, e dentro destas 7 linhas, basicamente, são definidos de uma forma muito ligeira, diria eu, aquilo que são as obrigações dos condomínios, dos condóminos, face a esta problemática dos carregamentos elétricos. Portanto, não querendo tornar isto muito maçudo, mas para que se perceba o que é que a legislação diz relativamente a esta parte, eu vou fazer aqui uma rápida leitura dos artigos, de modo a que consigamos perceber o que é que a lei define para nós. Portanto, na primeira linha, rapidamente diz que é admitida a instalação por qualquer condómino, desde as expensas próprias de pontos de tomadas elétricas que cumpram os requisitos técnicos e definidos pela DGE. Na linha 2, refere que, no caso da instalação do ponto de carregamento ou tomada elétrica prevista no número anterior ser efetuada em local que integre uma parte comum do edifício, esteja ou não efeto ao uso exclusivo do respectivo condómino, a instalação carece sempre de comunicação escrita e prévia à administração do condomínio. Na linha 3, rapidamente, se refere que o proprietário pode opor-se à instalação de ponto de carregamento ou tomada elétrica, conforme 3 linhas que aqui estão definidas. O ponto 4, muito rapidamente, também define qual é a maioria ou como peço desculpa, em que termos é que a aprovação desse carregamento é feito no caso de existir um condomínio. Portanto, é taxativo na lei que a aprovação é feita por maioria representativa de 2/3 do valor total do prédio, e basicamente a lei, em termos de direitos e deveres dos condóminos, reflete isto e diz isto, ou seja, rapidamente e de uma forma muito sucinta, o condómino pode instalar numa ótica do utilizador responsável pelo carregamento, a partir do momento que faça o pedido à administração de condomínio, e a administração de condomínio, de acordo com a lei, tem que balizar a autorização ou não desse carregamento. Isto é o que a lei refere. No entanto, na prática, as coisas não são só isto, ou seja, da experiência que nós temos e da gestão de edifícios que fazemos, rapidamente percebemos que há aqui vários desafios, há várias situações que se deparam e nas quais temos que resolver diariamente.
Indo um bocadinho de encontro à nossa gestão de portfólio, nós temos basicamente duas áreas de negócio, os edifícios de escritórios e os edifícios de habitação. Dentro dos edifícios de escritórios, a problemática é um bocadinho maior, ou seja, as dificuldades e os desafios que enfrentamos são um bocadinho maiores. Isto porquê? Porque cada vez que alguém pretende fazer um ponto de carregamento ou ter um ponto de carregamento num edifício em que nós temos vários proprietários e vários lugares de estacionamento, e eu posso dar como exemplo um edifício de escritórios em Lisboa em que nós temos 6 pisos abaixo do solo e que contabilizamos cerca de 250 lugares de estacionamento, todos eles com proprietários diferentes e vários. Há várias questões que se levantam aqui é preciso serem pensadas, nomeadamente, temos potência elétrica disponível suficiente para abastecer, vamos imaginar, se calhar conseguimos abastecer ou temos potência elétrica disponível para abastecer 2 viaturas. Se houver 50 requisitos ou 50 pedidos, se calhar já não conseguimos. Portanto, não existindo ou analisando se existe potência elétrica disponível, isto requer outra série de ações. Isto não é só chegar ao edifício e ligar, digamos, a tomada, o carro à tomada e começar a carregar. Há várias situações que nós temos que pensar nelas, nomeadamente se existe potência elétrica disponível. No caso de as administrações de condomínio quererem prestar isto como um serviço de utilidade, e em vez de existirem, sei lá, 20 postos de carregamento individuais, existir 1 ou 2 coletivo, quem diz 2 diz 3 ou 4, não interessa, temos que pensar, existem lugares disponíveis para o efeito, conseguimos instalar, conseguimos acomodar num edifício postos de carregamento suficientes para transformar isto numa prestação, não direi uma prestação de serviços, mas um serviço disponível para os utilizadores. Esta é outra questão e é outro problema que temos que resolver e enfrentar. Depois também temos a questão das aprovações, ou seja, num edifício, num imóvel em que temos um proprietário único, as decisões, o caráter de decisão e o caráter de instalação e quem paga o investimento é muito mais fácil de gerir do que quando temos imóveis em que temos vários proprietários e a decisão requer várias cabeças pensantes, digamos. Outro problema que isto traz, ou outro problema que acresce, é a questão de a refaturação de todos estes consumos, ou seja, a partir do momento que nós temos postos instalados em áreas comuns, em locais comuns, o uso da energia também é comum e, portanto, aí começa o desafio de utilizador-pagador e quem paga e quem fatura e quem refatura estas energias e quem controla estes métodos de pagamento. Mas isto na problemática e na ótica dos escritórios, portanto, existem várias vertentes, existem várias nuances que têm que ser analisadas e avaliadas. Nos edifícios de habitação, eu diria quase de uma forma um bocadinho atrevida, que o processo se calhar é mais simples ou é mais linear, ou seja, aqui tentamos sempre, o que faz sentido, é que exista a fórmula do utilizador-pagador. Ou seja, sempre que alguém queira de forma individual gerir o carregamento da sua viatura, fazer a instalação do seu posto ou do seu carregamento, seja como for, diretamente à sua fração ou ao quadro elétrico da sua fração. Nos condomínios de habitação também pode, à semelhança dos escritórios, pensarmos que se calhar faz sentido termos um local comum e, portanto, aí depois os problemas já são um bocadinho idênticos aos dos escritórios. Carecendo sempre de autorizações e aprovações e locais para o efeito. Isto, visto assim, parece uma grande chatice, mas na realidade não é, porque aquilo que as administrações de condomínio estão a fazer e que eu julgo que todas estamos a trabalhar de forma igual, é mediante todas estas situações, todas estas problemáticas, todos estes problemas que têm que ser analisados, nós viramos para o mercado e começamos a procurar empresas e começamos a procurar serviços que nos possam ajudar na resolução destes problemas. A PSC chegou à Evolute um bocadinho com estes dilemas na cabeça e, na realidade, a Evolute tem conseguido ou conseguiu apresentar soluções que se vão encaixando e que nos ajudam a gerir todas estas situações. Eu diria que neste momento temos uma panóplia de soluções quase que analisadas e vou dizer
fatos à medida para podermos apresentar nas próximas assembleias como soluções materializadas e credíveis para os nossos condomínios e condóminos. E, portanto, neste aspecto nós temos estado a trabalhar com o Evolute, neste sentido precisamente de resolvermos problemas e conseguirmos implementar ou levar carregadores aos edifícios que sejam funcionais e que resolvam o problema de toda a gente. É um bocadinho isto e é um bocadinho isto com que nos temos deparado, portanto esta conversa poderá dar pano para mangas, mas em linhas muito gerais isto tem sido um bocadinho a dinâmica com a qual nos temos deparado aqui nesta nova necessidade que é os carregamentos elétricos e as viaturas elétricas. Ok, então realmente os condomínios, isto é muito mais, tem muito mais que se diga, não é? Os condóminos não têm noção de tudo o que envolve e às vezes pensam que é só chegar ali, carregar, é preciso carregar e resolvem. Sim, isto não é só o que a legislação, isto não é só o enquadramento da legislação, não é só o condómino fazer o pedido e a administração de condomínio aceitar. Envolve, e lá está, mais uma vez referindo aqui, dependendo do tipo de imóvel que estamos a analisar e o tipo de solução que estamos a analisar, o problema poderá ser um bocadinho mais complexo do que só, eu preciso carregar o meu carro nesta tomada, não é? Depois também há a questão dos imóveis mais antigos, não é? Que não estão de todo preparados para esta situação. Poderemos também ter esses casos, ou seja, voltando aqui um bocadinho ao edifício antigo, nós temos imóveis em gestão, alguns deles com mais de 25 anos, com mais de 30 anos, e portanto são edifícios que em termos de infraestruturas elétricas, digamos que a capacidade disponível está praticamente absorvida, ou seja, em termos de áreas comuns, nós temos uma capacidade de projeto definida para o imóvel. Muitas vezes, pelos ar-condicionados, pelos elevadores, pela própria iluminação, essa capacidade disponível em projeto está a ser usada e está a ser consumida. Portanto, ligarmos mais uma viatura ou fazer depender uma viatura ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 nessa capacidade disponível, se calhar não temos. Ou seja, quando começarmos a carregar viaturas, não há capacidade elétrica disponível. Isto significa que, não havendo, temos que abordar a EDP, temos que fazer um estudo de viabilidade, a EDP dirá se é possível ou não aumentarmos a capacidade energética do nosso imóvel. Se for possível, implica fazermos um projeto elétrico, implica submetê-lo à EDP, implica uma aprovação, implica uma alteração às infraestruturas e, portanto, isto tudo são problemas que não são irresolúveis de todo, mas são problemas que têm que ser analisados e que têm que ser trabalhados à medida que vão aparecendo, não é? Portanto, no fundo, é só uma questão de haver comunicação entre o condomínio e o condómino. Sim, e as coisas resolvem-se. Agora, instalar assim só porque sim e de sua própria iniciativa, não, é que não é? Temos aqui uma pergunta, só antes de passarmos, porque por acaso o primeiro mito que nós temos tem a ver com isto, mas temos aqui uma pergunta do Gonçalo Catalão, a perguntar se pode repetir qual é o número do decreto-lei. O decreto-lei é o decreto-lei número 39/2010, de 26 de abril, que entretanto já sofreu, salvo erro, 13 atualizações pelo caminho, mas o decreto de lei original e que deu origem a toda esta panóplia, toda esta definição de criação de condições e conceito de mobilidade elétrica é este, é o decreto de lei número 39/2010, de 26 de abril. Ok, obrigada. Então temos aqui outra questão. Somos instaladores e temos deparado com situações em que mesmo se consigo ver aqui o resto da pergunta, não consigo ver, se calhar deixamos esta para o final, não estou a conseguir abrir, não, deixamos para o final. Então, vamos então passar aos mitos. E nós já falámos aqui sobre, se calhar até todos, ou pelo menos a maior parte, e nós aqui também só separámos os três principais mitos. Pensando aqui um bocadinho aquilo que eu já disse, e pronto, e daqui na questão dos mitos, assim, toda esta nossa abordagem, toda esta minha abordagem é em linhas muito gerais, porque na realidade cada caso é um caso, cada edifício é um edifício, e nós estamos a tentar fazer aqui a abordagem generalista da situação.
Sim, exato. Portanto, um dos principais mitos é não preciso de autorização do meu condomínio para instalar ou carregar o meu carro elétrico, porque nós acabámos de falar. Portanto, eu diria que, salvo os casos em que tens a tua própria garagem e estás a utilizar a tua própria eletricidade, deverás sempre pedir autorização ao teu condomínio. Certíssimo. As boas notícias é que a Evolut também facilita a vida e as pessoas de condomínio como a Ondina, que também já estão muito preparados para esta situação. Mas no caso da Evolut, por exemplo, se forem ao site, encontram lá um processo muito simples de enviar uma carta com este pedido ao condomínio. Bastante para isso preencher um formulário e nós tratamos do resto. Portanto, eu depois ponho lá este webinar está a ser gravado e depois vou colocar no site e ponho lá estes links, mas basta ir ao site evolut.info na parte dos carregadores domésticos e tem lá essa informação. Pronto, rematando aqui a questão, o mito não precisa de autorização do meu condomínio, efetivamente não precisa em casos em que, em situação nenhuma, haja uma passagem ou utilização de áreas comuns. Imagine-se ligar, a pessoa carrega a sua viatura dentro da sua própria garagem, que é, vamos imaginar, uma box. Aí não há necessidade de qualquer autorização do condomínio ou da administração do condomínio. A partir do momento que a ligação seja feita, e vamos imaginar uma garagem com lugares de parqueamento, a partir do momento que haja uma utilização, uma passagem de cabo nas áreas comuns do imóvel, aí sim, de acordo com o artigo 29 da lei que acabei de mencionar, o ponto à linha número 2, portanto, é sempre necessário comunicar e solicitar a autorização ao condomínio de acordo com os prazos que ali estão estipulados. E o condomínio, por sua vez, também é obrigado a responder. Ok, eu já tenho aqui acesso à pergunta de há bocado. Então, o Pedro Monteiro pergunta: somos instaladores e temos deparado com situações em que, mesmo apresentando os documentos e mostrando a lei, as administrações não permitem. Como é que podemos legalmente forçar a instalação? Bom, é assim, o condómino é obrigado a fazer o pedido, como eu já referi. Na lei, dentro deste artigo 29, na linha número 3, portanto, aqui estão definidas em que circunstâncias é que a administração de condomínio pode negar esse pedido. A partir do momento que não haja ou seja, a própria administração de condomínio, quando não permite a instalação, tem que justificar e tem que esclarecer por que razões é que não a permite. E isso também está definido aqui na lei. E está definido em 3 linhas, A, B e C, as razões e os motivos pelos quais a administração não pode aprovar. Ora, a partir do momento que, digamos, a negação não seja um destes elementos que aqui estão, eu diria que a administração de condomínio não o pode fazer. Ou seja, a administração de condomínio só pode dizer que não ou inviabilizar a instalação se ela não for uma destas 3 razões que aqui estão. E as 3 razões é muito simples, ou seja, diz aqui no artigo 3, ou na linha 3 do artigo 29, que o proprietário só pode opor-se, o proprietário, ou os condóminos, ou a administração de condomínio, entenda-se, à instalação de um ponto de carregamento ou tomada elétrica nos seguintes casos. A. Quando após comunicação da intenção da instalação por parte de um condómino, arrendatário ou ocupante legal procederem no prazo de 90 dias à instalação de um ponto de carregamento de baterias de veículos elétricos para uso partilhado que permita assegurar os mesmos serviços, a mesma tecnologia e as necessidades de todos os seus potenciais utilizadores. B. Quando o edifício já disponha de um ponto de carregamento de baterias de veículos elétricos ou tomada elétrica para uso partilhado que permita assegurar os mesmos serviços e a mesma tecnologia. C. Quando a instalação do ponto de carregamento ou tomada elétrica coloca em risco efetivo a segurança de pessoas ou bens ou prejudica a linha arquitetónica do edifício. Ou seja, muito rapidamente, se as fundamentações para a negação não se enquadrarem neste artigo da lei, eu diria que a situação tem que ser revista e tem que ser ponderada. Portanto, a administração de condomínio não pode, só porque lhe apetece, passando aqui a expressão, negar a instalação. Ok, obrigada. Temos aqui outra pergunta, aqui do Joaquim Tomás. Peço desculpa, Eva, não estou... Deixa-me ver aqui. Na minha box tenho apenas disponível 5
amperes, pediu o aumento de potência e a EDP informou que tem de ser efetuado um projeto de aumento de potência no prédio todo. Exatamente. É este o caso, não é? Portanto, é aqui. Isto pode ser uma das situações. Portanto, essa situação, apesar de ser na habitação, tem um bocadinho aquele enquadramento que eu estava a falar há pouco, que era verificar a existência de potência disponível. Caso não haja potência disponível, que é o seu caso, a resposta da EDP está correta, ou seja, tem que se pedir um aumento de potência e o aumento de potência passa pela elaboração de um projeto e pela aprovação da EDP. Portanto, é um daqueles problemas que eu estava a referir que podem acontecer e que é comum acontecerem. Na realidade, a solução dessa situação, portanto, pedir o aumento de potência, implica precisamente isso. A resposta da EDP é essa e o condomínio, ou neste caso o particular, terá que fazer um projeto de alterações ou de aumento de potência para a fração. Se calhar para quem não está habituado a estes termos e a este mundo, o que é que isto acontece? Cada vez que alguém compra, pronto, e eu não sei quem está do outro lado, mas muito rapidamente, quando nós compramos um apartamento, nós temos uma série de documentação e a documentação, e se calhar aconselho a ir ver primeiro, ou seja, a sua fração tem uma ficha eletrotécnica associada. A ficha eletrotécnica define qual é a capacidade máxima afeta à fração. Muitas vezes o que acontece e o que pode acontecer é, uma coisa é a potência contratada, outra coisa é a potência disponível máxima que eu tenho, ou seja, a minha casa pode ter na ficha eletrotécnica como capacidade máxima, vamos imaginar 10 amperes, mas eu em termos de contrato só estou a usar 5. Ou seja, na realidade eu tenho mais 5 disponíveis e também convinha se calhar, pronto, mas se contactou a EDP tem essa informação. Pronto, isto é uma ajuda, é uma achega, mas na realidade, havendo necessidade de fazer incremento e aumento de potência, sim, terá sempre que passar pela elaboração de um projeto. Obrigada, Andina. Temos aqui outra questão do Joaquim Tomás, e já entramos aqui nas perguntas e respostas quase. Quem é que paga o aumento das alterações na baixada comum? Olha, em bom rigor, quem paga o aumento das alterações da baixada comum, porque é um projeto comum e que vai mexer na coluna elétrica do prédio todo, é um custo geral e comum do condomínio. Mais uma vez, e de acordo com o regulamento, este tipo de alterações e este tipo de projeto requer uma aprovação da maioria de 2/3 dos condóminos. Portanto, é assim, o custo, em bom rigor, é um custo coletivo, é um custo de todos, é um custo do condomínio, mas, levando o assunto à Assembleia de Condóminos, ele só terá pernas para andar se 2/3 aprovarem toda esta mecânica, ou seja, a elaboração, os custos e as alterações. O Joaquim acrescenta também, a box tem um quadro e contador individual. Pronto. Neste caso é a mesma questão, não é? Exato. O Hugo Mendes diz, estamos a abordar apenas a questão da instalação, no entanto, na grande maioria dos casos, o problema prende-se com a ligação ao quadro dos serviços comuns e uso desta energia, como nós falámos agora. No meu entendimento, obter autorização para a instalação não é problema. O problema é a autorização da utilização da energia comum, ainda que com o objetivo de ressarcir o condomínio. Pois, mas aí eu percebo a problemática, mas na realidade o decreto-lei não diz em lado nenhum que o condomínio tenha que fornecer a energia ou que o condomínio seja obrigado a fornecer a energia. Portanto, em bom rigor o que diz aqui, e toda esta lei, por isso é que eu fiz questão também de abordar a lei, é que isto é sempre na ótica do utilizador versus pagador. Ou seja, ou do instalador versus utilizador. A lei não diz e não discrimina e não diz em lado nenhum que efetivamente o condomínio tem que disponibilizar a energia comum para o efeito. E isso, para ser feito nesses moldes, o condomínio tem que dar essa autorização específica, ou seja, o assunto tem que ir à Assembleia de Condóminos, tem que ser abordado dessa forma. Os custos efetivamente têm que ser imputados e aí nasce o problema das refaturações e da contagem e como se contam e como se medem estes consumos e pronto, isto é tudo, quando eu digo que cada caso é um caso, é porque estes casos têm que ser postos à Assembleia, tem que haver uma concordância
e tem que haver uma aprovação nesse sentido, porque na realidade a lei não determina que são os serviços comuns que os carregamentos tenham que ser feitos através dos serviços comuns. Até porque depois acaba por não ser justo para toda a gente, não é? E tem que haver mesmo maneira de garantir que o pagamento é feito por cada fração. Pronto, a questão do pagamento é um bocadinho mais sensível, porque vamos imaginar que numa garagem, ou no caso deste senhor, resolve o problema com um contador parcial, ligado aos serviços comuns. Portanto, o condomínio, os vizinhos, digamos, a Assembleia tem que aprovar esta mecânica. O que implica depois também que, se for um contador de serviço comum, alguém da administração de condomínio mensalmente tem que ir lá tirar leituras, fazer imputação de custos, ir à fatura. Portanto, mais uma vez, e quando eu dizia no início que isto não são processos simples e lineares, é porque cada situação tem que ser analisada como cada situação. E neste caso dos serviços comuns, ou o gasto ser através dos serviços comuns, apesar da lei não dizer que isto é uma obrigatoriedade, e não é, poderá ser feito a partir do momento que os condóminos deem e concordem nesse sentido em Assembleia de Condóminos com a aprovação de 2/3. Portanto, para o condómino acaba por ser uma questão quase ética e de civismo, de fazer certas coisas, considerar... As questões podem ser encaradas como se quiser, não é? Porque cada condomínio é um condomínio, cada prédio é um prédio. Na realidade, nós não podemos esquecer que existe uma lei que determina isto, mas a lei muitas vezes não pode ser aplicada de forma linear e direta e, portanto, muitas vezes os problemas acabam por ser resolvidos, lá está, mais uma vez, como eu dizia, com soluções que são estudadas e trabalhadas e também muitas vezes com a autorização e a boa vontade de toda a gente na resolução dos problemas, não é? Claro, sim. Recomendo terem uma muito boa relação com o vosso gestor de condomínio. E vice-versa também, ou seja, os gestores de condomínio também convém terem uma boa relação com os seus condóminos, que é para a coisa chegar a bom ponto. Segundo o mito, também já abordámos aqui, não pode haver puxadas de eletricidade de cada apartamento. É um mito? Pode, e esta é a situação ideal, não é? Eu diria que é a situação ideal. Ou seja, 99% dos problemas de carregamentos elétricos estariam resolvidos de forma ligeira, através da puxada, porque aí sim teríamos a cumprir os requisitos da lei em que cada utilizador é responsável pelo seu carregamento e resolvia-se, eu diria até que deixava de haver problemas. Numas situações se calhar é mais simples, noutras não é mais simples, e isso depois tem a ver lá está com as tais infraestruturas elétricas, puxadas de cabo, aplicação pronto, os eletricistas é que sabem fazer essas contas. Portanto, terá que ser uma empresa certificada para fazer esta instalação. Exatamente. Portanto, o condomínio tem apenas que se certificar que contrata uma empresa certificada para fazer esta instalação. Exatamente. E que não colocar em risco os restantes condóminos, portanto tem que ser uma empresa certificada em trabalhos elétricos, terá que fazer a puxada da sua fração ou do seu quadro elétrico para o lugar para o posto de carregamento elétrico e pronto, e aí há uma utilização das áreas comuns, mas que eu acho que dentro deste enquadramento da lei não há razão nenhuma para o condomínio se opor. E depois também é o próprio condomínio que tem que assegurar todos estes custos de instalação e, obviamente, do consumo de eletricidade. Exatamente. Vamos então para o terceiro mito. O condomínio deve fornecer a energia necessária para eu carregar o meu carro elétrico na garagem do prédio. Também já abordámos. Já sabemos que não é verdade. A resposta que acabamos o enquadramento que fizemos aqui ao Sr. Joaquim Tomás. Pronto, é assim, isto é como tudo. A lei diz uma coisa e a aplicabilidade é outra, sendo certo que pronto, tudo isto depende muito da análise e da gestão de cada caso e também das relações que as pessoas tenham dentro do seu próprio condomínio, de maneira a facilitar, entre aspas, todo o processo, não é? Sim, no fundo, os espaços comuns são para a utilização de todos e o mesmo se aplica à eletricidade, mas ao carregar o meu carro elétrico numa tomada da garagem comum do prédio, estou a consumir uma quantidade enorme de energia que os outros vizinhos não têm que pagar. A teoria do comum é o comum, ou seja, a energia comum serve para iluminar as áreas comuns, serve para abastecer o elevador que é comum, ou seja, serve precisamente para isso, para abastecer os espaços comuns que são propriedade de todos e não para abastecer individualmente viaturas de cada um, não é? Exato.
Estes são os mitos que nós selecionamos. Eu acho que nós acabamos aqui por desmistificar mais alguns que foram surgindo em perguntas e através da apresentação da Ondina com a sua experiência. Agora temos a última parte da apresentação, que são os passos realmente para começar a carregar o teu carro elétrico na garagem do teu prédio. Este é um exemplo de um indivíduo que pretende instalar um carregador pessoal no seu lugar de garagem no prédio onde habita. Portanto, há vários cenários, como nós já vimos. Este é o exemplo simples de quem quer carregar o seu lugar de garagem com um carregador pessoal, que pode nomeadamente adquirir através da Evolut. Então, o primeiro passo é informação, não é? A pessoa, antes de falar com o condomínio, tem que ter a devida informação e preparar-se e saber o que é que quer, qual é o carregador que vai comprar, onde é que o quer colocar, que tipo de equipamento é que poderá precisar, quem é que o vai instalar, quando é que vai ser a instalação e pronto. Questões como essas têm que se pensar com antecedência e haver a devida preparação. Depois, assim, passamos ao passo 2, que é realmente falar com o gestor de condomínio e obter a aprovação, já com esta informação toda. E eu relembro que através do site Evolut também podem fazer este pedido muito facilmente através de... Usando as minutas disponíveis para o efeito. Temos uma minuta, é só preencher o formulário e é automaticamente enviado para o vosso condomínio. E após falarem com o vosso condomínio, obtêm a aprovação do gestor de condomínio, como é óbvio, encomendam o carregador, mas em relação a esta aprovação do gestor de condomínio, falta aqui uma questão que é importante salientar, quando nós falámos há bocado, que normalmente isto teria de ser aprovado em Assembleia de Condomínio, mas muitas vezes o gestor de condomínio procede à aprovação sem recorrer a estas reuniões, não é? E depois então, quando ocorrer a próxima Assembleia, será votado... Certo e não certo. Isto leva-nos um bocadinho àquilo que eu já referi aqui anteriormente, que é uma coisa é o que a legislação diz, e a legislação diz que a aprovação tem que ser feita em Assembleia com 2/3 de maioria. No entanto, e eu já tive casos desses, em que estando a instalação toda de acordo, estando a instalação cumprindo todos os requisitos legais para o efeito, e havendo aqui um histórico de boa relação entre as partes, nós já tivemos casos em que assumimos a aprovação porque não há razão nenhuma legal para o condomínio impedir essa instalação. Nós assumimos a aprovação e depois na Assembleia que é feita a seguir, ou digamos na primeira Assembleia oportuna a seguir a este efeito, ratificamos a decisão em Assembleia de modo a que fique registada em ata. Isto também porquê? Porque convocar assembleias extraordinárias tem custos e, portanto, nós também temos que pensar que muitas vezes que esses custos poderão não fazer sentido. Mas, mais uma vez, isto tem tudo a ver com a dinâmica que existe entre gestão e condóminos e tem a ver com a dinâmica do próprio prédio em si, porque, não me querendo repetir, eu atrevo-me a dizer que cada prédio é um prédio e cada casa é um caso. Voltando aqui, olhando em perspectiva e olhando da forma, olhando de acordo com a lei, teríamos sempre que fazer uma Assembleia de Condóminos para obter 2/3 de aprovação. No fundo, a aprovação oficial, mesmo que já tenha sido aprovado fora da Assembleia, não é? De acordo com a lei, há sempre depois um momento na Assembleia, na próxima Assembleia, onde isso se torna oficial, essa aprovação. Sim, fica registado em ata. É aquilo que eu chamo de ratificação, ou seja, imagine-se, nós decidíssemos neste momento, no final do mês de outubro, aprovar uma instalação. A próxima Assembleia, vamos supor, no edifício de habitação, será feita em janeiro, fevereiro, quando da apresentação do próximo orçamento e do fecho de contas. Portanto, nessa Assembleia nós incluiríamos um ponto na ordem de trabalhos em que seria a aprovação da instalação do Sr. X do seu carregador automóvel. Pronto, o texto não será este, mas a intenção seria essa, ou seja, aprovar de antemão agora, de modo a facilitar, digamos, a vida a toda a gente, e ratificar a decisão na próxima Assembleia de Condóminos. Mas, mais uma vez, repito, isto tem tudo a ver com a gestão, com as boas relações ou não que existam e também com a forma como a coisa é feita. Porque, em bom rigor, terá sempre que existir uma Assembleia de Condóminos com 2/3 de aprovação. Ok.
E então passamos à parte de encomendar o carregador e agendar a instalação. Portanto, aqui vão até ao site da Evolute e encomendam, ou outro site qualquer da vossa preferência, encomendam o carregador. E se for através da Evolute, terão também acesso a aconselhamento e a instalação dos equipamentos. Após este processo, é realmente proceder à instalação com a tal empresa elétrica ou de instalação que escolherem, e informar o condomínio, muito importante, informar o condomínio da data em que essa instalação vai ocorrer. Aliás, quando o condomínio faz o seu pedido formal com a entrega da documentação e faz o pedido de instalação, a administração de condomínio deverá logo à partida recomendar que na data da instalação que se avise ou que se informe qual é a data de instalação para que o condomínio também possa passar por lá e verificar que a instalação está a ser feita de acordo com aquilo que aprovou, não é? Certo. De modo a garantir o bem e a salvaguarda dos restantes condóminos. Uhum. E por último, este é o último slide de conteúdo da nossa apresentação. Carrega o teu carro. Estás agora finalmente preparado para, tranquilamente e em segurança, no conforto do teu lar, começar a carregar o teu carro. Certo. Portanto, não sei se há mais perguntas e... Eu estou só a ver aqui, desculpa interromper-te, Eva, aqui o Sr. Joaquim Tomás questionava, não terei que pedir também a autorização dos condóminos. Já abordámos, mas sim. Sim, mas só para esclarecer que os condóminos são representados pela administração de condomínio, portanto a administração de condomínio, em nome dos condóminos, terá que responder e, portanto, e no limite terá que convocar uma assembleia para o efeito para obter a maioria para obter a aprovação de 2/3. Temos aqui mais uma pergunta. Disse que seria necessário falar com outra empresa para instalar, mas a Evolute cobra essa instalação. Sim, a Evolute não é Revolut, mas sim. No nosso caso, sim, nós garantimos esse processo também. Temos vários parceiros que fazem instalação em todos os pontos do país. Sim, no entanto, quando eu disse que teria que falar com outra empresa, estamos a falar de forma genérica, não é? Portanto, as condições de aceitação e de apresentação do projeto, seja com a Evolute, seja com outra empresa qualquer, o caminho é sempre o mesmo, ou seja, o pedido de autorização tem que ser realizado e a administração de condomínio tem que se manifestar nesse sentido. Certo. Não sei se há mais perguntas, entretanto já fomos tendo bastantes aqui ao longo do nosso webinar. Temos aqui mais uma do Peter Wolf. Bom dia. A instalação carece de alguma certificação ou inspeção? Não, nenhuma certificação conhecida pronto, a única certificação que se pede é realmente de acordo com a legislação que seja feita por empresa certificada. E a empresa certificada o que é? Seja empresa apta e com certificação para poder trabalhar em circuitos elétricos, ou seja, não pode ser ali o senhor António que trabalha ali, que faz uns pescados, digamos. Pronto, passando aqui um bocadinho aqui esta parte da brincadeira ou do eufemismo, mas na realidade a instalação tem que ser feita por empresa certificada e a empresa certificada são empresas que estão aptas e que estão, ou seja, e que o seu objeto social permite trabalharem com circuitos elétricos. Exato, é importante porque temos que garantir segurança de todos, não é? E isso é o que a legislação define. Portanto, e a certificação é isso, a inspeção é apenas a administração de condomínios acompanhar a obra e perceber que ela está a ser feita de acordo com aquilo que foi apresentado. Pedro Monteiro pergunta se as boxes da Evolute estão certificadas. A resposta é sim, temos isso tudo assegurado, para garantir a segurança de todos também. Não sei se há mais perguntas que tenham. Se não tiverem, também as podem colocar depois, tem o nosso e-mail. Eu relembro que este webinar está a ser gravado e vai ser colocado no nosso website, e vou-vos enviar esse link a todos também. De resto, temos aqui só mais um ou dois slides para finalizar. Convidamos a juntar esta comunidade e eu também aproveito para anunciar que nós lançámos agora o cartão, a comunidade Clube Evolute, que é no fundo pretende criar uma comunidade de todos os indivíduos, empresas e associações ligados à sustentabilidade
e que depois traz descontos e vantagens e informação exclusiva para todos os envolvidos. Também podem ver essa informação no nosso site. E estamos nas redes sociais, sigam-nos. Temos aqui os contactos da Inês Ferreira, que é a pessoa responsável por este projeto e que sabe tudo, responder todas as perguntas que possam ter. Ela disponibiliza aqui os contactos dela e os contactos também da Ondina Melo, caso queiram contactá-la. Portanto, mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais, vejam o nosso site, estamos sempre com conteúdos novos e sempre a tentar informar e desmistificar as questões. Pronto, em meu nome e em nome da PSC, queria mais uma vez agradecer. Eu espero que tenha sido útil e esclarecedora, sempre referindo que estamos sempre a falar de linhas gerais, mas na realidade, por vezes, as situações não são tão simples quanto aparentam ser. Mais uma vez, muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigada, Ondina. Pedro, estou a ver aqui a sua questão, vou-me informar e responderei por e-mail com a resposta, ok? Muito obrigada a todos e até ao próximo webinar. Deus, bom dia.